Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. O meu nome é Bruno Vilas e olha, eu já vou pedir desculpa, porque tá tendo uma reforma aqui perto, então provavelmente vai aparecer algum barulho no fundo desse vídeo. Bom pessoal, o caso de hoje é um caso de família e eu sei que vocês gostam bastante porque o meu vídeo da família Gonzalez é o que tem mais visualizações. O vídeo tem 1 hora e tá com mais de 70 mil views. Inclusive, se você ainda não assistiu, eu vou deixar um card aqui para depois você correr assistir, porque o vídeo tá muito bom mesmo. Bom, pessoal, não preciso nem dizer, né? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Me segue também nas redes sociais, que assim a gente fica mais pertinho por lá também e tá sempre conversando. Agora, pessoal, sem mais delongas, vamos pro caso de hoje. O caso da família Graham é bastante enigmático e complexo. Pensando nisso, eu coloquei o caso em uma ordem cuja intenção é facilitar o entendimento e fazer sentido para todos nós. A princípio, eu gostaria que vocês conhecessem um garoto chamado Anthony Martinez. Anthony Michael Martinez nasceu em 1987 no condado de Riverside, no estado da Califórnia. Quando estava com apenas 10 anos de idade, em 4 de abril de 1997, Anthony estava brincando com seu irmão e amigos no jardim, em frente da casa de um vizinho, quando um homem desconhecido se aproximou dos meninos, pedindo ajuda para localizar um gatinho desaparecido. Quase como um coral, os meninos disseram que não tinham informações nenhuma sobre nenhum gato, e que infelizmente eles não poderiam ajudar em nada. O homem se aproximou rapidamente e tentou segurar o irmão de Anthony. Ao tentar proteger o irmão, ele terminou sendo agarrado pelo homem, que o conduziu até seu carro. Durante o trajeto, ele ameaçou Anthony com uma faca, para que não reagisse e também não gritasse. Havia se passado 15 dias, quando em 19 de abril de 1997, o corpo de Anthony foi encontrado sem roupas e parcialmente decomposto na cidade de Indio, que também pertence ao condado de Riverside. Os investigadores logo perceberam que o garoto tinha sofrido abusos e também foi imobilizado com fita adesiva. Mesmo após criar e divulgar um esboço do suspeito, além de uma impressão digital retirada da fita adesiva, o caso não saiu do lugar e rapidamente esfriou. Na verdade, pouco tempo depois, o caso Anthony Martinez foi arquivado pela polícia. Bom, vamos deixar o caso Anthony por um instante e vamos viajar no tempo. Agora nós vamos para o ano de 2005, mais precisamente em maio de 2005, na cidade de Coeur d'Alene. Esta é uma cidade localizada no condado de Kootenai e que pertence ao estado americano de Idaho. Idaho tem províncias a oeste com o estado de Washington e o Oregon. É exatamente neste local que morava a família Groen. A família era composta por Brenda Groen, de 40 anos de idade, o namorado de Brenda, chamado Mark Mackenzie, de 37 anos de idade, além dos 3 filhos de Brenda, que eram Slade, de 13 anos, Dylan, de 9 anos, e Shasta, de 8 anos. De acordo com um relatório publicado no The Spokesman Review, que é um jornal americano com sede em Washington, Slade Groen, o filho de 13 anos da Brenda, tinha sido contratado por um vizinho para cortar a grama no dia 15 de maio de 2005. O vizinho tinha se esquecido de sacar o dinheiro no banco para pagar o jovem e prometeu a ele que passaria em sua casa no dia seguinte para fazer o pagamento pelo serviço prestado. No dia seguinte, 16 de maio, quando o vizinho chegou na casa de Graham, ele desconfiou que não havia ninguém na casa. Ele ficou bastante incomodado porque o cachorro da família latia sem parar do lado de dentro do terreno e os carros da família ainda estavam estacionados na garagem, mas com as portas abertas. Ele suspeitou que algo estivesse muito errado e, em seguida, ligou para a polícia. Quando os policiais chegaram, eles encontraram os corpos de Brenda e Slade na cozinha e o corpo de Mark Mackenzie na sala de estar. Todos os 3 foram espancados até perderem a vida. Não havia qualquer sinal do Dylan ou Shasta Groen. Dylan e Shasta eram os filhos mais novos de Brenda. Imediatamente, os policiais isolaram a casa e fecharam a estrada nas proximidades da casa, designando toda a área como cena de crime.
No dia seguinte, os legistas identificaram oficialmente os 3 corpos na casa. As autópsias determinaram que a causa da morte foi trauma contuso na cabeça, ou popularmente conhecido como traumatismo craniano severo. As autoridades também observaram que as vítimas foram amarradas e espancadas com requinte de crueldade. Enquanto isso, uma campanha de buscas por Dylan e Shasta foi anunciada, com voluntários da região e também profissionais de resgate do condado de Kootenai. Eles cobriram todas as áreas arborizadas ao redor da casa de Graham e também no lago Coeur d'Alene. Um alerta Amber também foi emitido em todo o país. Alerta Amber, pessoal, é um alerta de rapto de criança. Durante a busca e investigação, o FBI e outras agências locais se uniram e fizeram uma oferta de recompensa no valor de $100.000 por informações que levassem às recuperações seguras de Dylan e Shasta. O caso rapidamente se tornou a maior investigação criminal da história do condado de Kootenai. A mídia local, bem como todos os meios de comunicações, anunciavam diariamente o rapto das crianças. Em 19 de maio de 2005, os investigadores receberam uma denúncia do proprietário de uma loja de artigos desportivos em Bonners Ferry. De acordo com o denunciante, um homem estava pedindo informações para chegar até a cidade de Libby, no estado de Montana. Ele dirigia uma van branca com placas de Washington e estava acompanhado por 2 crianças, cujas descrições batiam perfeitamente com as características de Dylan e Shasta. Embora todas as estradas que vão de Bonners Ferry a Libby tenham sido revistadas, nenhum sinal da van foi encontrado. Enquanto isso, os investigadores discutiam a possibilidade de as mortes terem sido causadas por envolvimento com tráfico. Essa teoria surgiu porque 2 tipos de entorpecentes foram encontrados na corrente sanguínea de Brenda e Mark durante suas autópsias. A polícia interrogou alguns suspeitos relacionados com gangues locais, mas nada se encaixava e nenhuma nova informação foi desenvolvida na investigação. 7 semanas depois, na manhã do dia 2 de julho de 2005, Shasta Groen foi vista acompanhada de um homem em um restaurante em Coeur d'Alene. Uma garçonete, um gerente e 2 clientes do restaurante reconheceram Shasta por conta da grande divulgação da mídia e disfarçadamente chamaram a polícia. Eles também se posicionaram próximo à porta da frente para evitar que ambos fossem embora. Policiais chegaram ao restaurante e prenderam o homem, que posteriormente foi identificado como Joseph Duncan. Shasta Groen se identificou para a garçonete e para as autoridades e foi levada ao Centro Médico de Kootenai para tratamento médico e para se reencontrar com seu pai. Enquanto isso, a polícia de Coeur d'Alene prendeu Joseph sob a acusação de sequestro e pouco tempo depois descobriram que ele tinha um mandado federal pendente. Quando a Shasta Groen foi encontrada sem o Dylan, o seu irmão, as autoridades tinham poucas esperanças de encontrar o menino com vida. A polícia pediu dicas ao público, especificamente a respeito dos avistamentos do Jeep Cherokee vermelho roubado com placas do Missouri, que Joseph dirigia no momento de sua prisão. Usando detalhes fornecidos por Shasta, as autoridades localizaram um acampamento de Montana onde Joseph manteve ela e Dylan em cativeiro. Em 4 de julho de 2005, os investigadores encontraram restos humanos em um acampamento improvisado na Floresta Nacional Lolo, no estado de Montana. Os restos mortais foram enviados para o laboratório do FBI, na Virgínia, para testes de DNA e foram identificados positivamente como sendo de Dylan Groen. As autoridades também descobriram um blog que pertencia a Joseph. O conteúdo do blog sugeria que tinha tirado muito mais vidas. Por conta disso, o FBI e os investigadores de pelo menos 5 estados começaram a determinar a linha do tempo das viagens de Joseph e a correspondê-lo a qualquer homicídio não resolvido e também a rapto de crianças. Mas afinal de contas, quem é Joseph Duncan? Vamos voltar no tempo e tentar entender quem foi ele. Joseph Edward Duncan nasceu em 25 de fevereiro de 1963, em Tacoma, no estado de Washington.
Não há registros oficiais sobre a infância de Joseph, portanto, não sabemos se ele teve uma infância calma e tranquila ou se sofreu algum tipo de abuso. Todavia, ele teve uma longa história de violência na sua adolescência. Seu primeiro crime registrado aconteceu em 1978 em sua cidade natal, quando ele tinha 15 anos de idade. Nesse incidente, ele abusou de um menino de 9 anos. No ano seguinte, ele foi preso dirigindo um carro roubado. Ele foi condenado como um menor infrator e foi enviado para uma clínica de recuperação. Ele acabou confessando ao terapeuta designado para seu caso que havia amarrado e agredido 6 meninos. Ele também disse ao terapeuta que estimava ter abusado de 13 meninos mais novos que ele. Em 1980, também em Tacoma, Joseph furtou várias armas de um vizinho e, em seguida, sequestrou um garoto de 14 anos e usou as armas para chantagear o garoto para que fizesse tudo o que ele mandasse. Joseph foi preso e condenado a 20 anos de prisão, mas foi libertado em liberdade condicional em 1994, depois de cumprir 14 anos. As autoridades, naquela altura, passaram a suspeitar que Joseph tivesse algum envolvimento no óbito de Anthony Martinez, em Riverside County, na Califórnia, em 1997. No entanto, naquele momento, não existia qualquer prova que eles pudessem usar contra ele. Em março de 2005, Joseph foi acusado de importunar 2 meninos no ano anterior, em 3 de julho de 2004, em um playground em Detroit, no estado de Minnesota. Em 5 de abril de 2005, ele compareceu perante ao juiz do condado de Becker, o qual fixou fiança em $15.000 e um empresário e amigo de Joseph ajudou-o a pagar fiança. Mas, por incrível que pareça, Joseph não compareceu ao tribunal para o julgamento e desapareceu. Em 1º de junho de 2005, um mandado federal foi emitido para a prisão de Joseph, e foi justamente esse mandado federal que a polícia descobriu quando prendeu ele no restaurante junto com a pequena Shasta Groen. Os investigadores descobriram que nesse meio tempo, Joseph alugou um Jeep Cherokee vermelho e logo em seguida roubou 2 placas e substituiu as originais. Ele pegou a rodovia Interestadual 90 através de Dakota do Sul e viajou para o oeste em Idaho. Por fim, ele acabou em um bairro localizado perto de Coeur d'Alene, onde avistou a família Groen. Ele imediatamente se sentiu interessado por Dylan e Shasta. Ele voltou por várias vezes na vizinhança para observar secretamente as 2 crianças. Ele também seguiu a família Groen por vários dias, enquanto se preparava para o ataque. Bom, o que aconteceu em seguida, nós já sabemos. Ele acabou com as vidas de Brenda, seu filho mais velho Slade e seu namorado Mark, além de raptar Dylan e Shasta. Joseph compareceu pela primeira vez ao Tribunal de Kootenai em 13 de julho de 2005 e foi acusado de 3 acusações de assassinato em 1º grau e 3 acusações de sequestro em 1º grau, todas em conjunto com as mortes de Brenda Groen, Slade Groen e Mark Mackenzie. Os promotores planejaram inicialmente acusá-lo dos sequestros de Shasta e Dylan Groen, mas eles adiaram essas acusações para que fossem apresentadas nos tribunais federais. Isto porque transportar crianças raptadas entre fronteiras estaduais é um crime federal nos Estados Unidos. O julgamento de Joseph foi marcado para começar em 17 de janeiro de 2006, mas foi adiado até 4 de abril, porque o juiz aceitou um pedido da defesa de mais tempo para se preparar para o julgamento. Em seguida, houve um novo adiamento que fixou o início do julgamento para o dia 26 de outubro. Um pouco antes disso, em 16 de outubro de 2006, os promotores de Kootenai e o advogado de Joseph chegaram a um acordo de confissão, em que ele se declararia culpado de todas as acusações estaduais contra ele. Ainda assim, ele precisava aguardar o julgamento na esfera federal, que ainda estava pendente. Em 18 de janeiro de 2007, Joseph Duncan foi indiciado por um grande júri federal em Coeur d'Alene por 10 acusações, dentre elas sequestro, sequestro resultando em morte, abuso agravado de um menor e muitos outros, incluindo posse ilegal de armas de fogo, por exemplo. Ele foi denunciado no dia seguinte no Tribunal Federal de Idaho, onde o juiz ordenou que ele fosse julgado no mês de março de 2007. Os advogados da defesa conseguiram um adiamento
e uma nova data de julgamento foi marcada para 22 de janeiro de 2008. Nesta mesma data, pessoal, as autoridades da Califórnia solicitaram a extradição dele, porque o acusaram formalmente pelo caso do menino Anthony Martinez. Eles reabriram as investigações e encontraram provas para denunciá-lo à Justiça de Riverside, mas não conseguiram levá-lo e então o julgamento federal dele em Idaho prosseguiu. Em 3 de dezembro de 2007, ele se declarou culpado de todas as 10 acusações contra ele. Como condição do acordo, Shasta Groen não teria que testemunhar na fase penal do julgamento. A fase da pena para o julgamento federal de Joseph começou em 13 de agosto de 2008. Em 27 de agosto de 2008, após 3 horas de deliberação, o júri recomendou a pena capital, e o juiz, no caso, condenou Joseph Duncan a 3 sentenças de pena capital. Em 3 de novembro de 2008, ele foi ainda condenado a mais 3 sentenças federais de prisão perpétua, por sequestrar Shasta Groen e por abusar de Shasta e Dylan Groen. Em 15 de março de 2011, Joseph Duncan finalmente reconheceu o que fez e se declarou culpado pelo que aconteceu com Anthony Martinez, e com isso ele foi condenado a 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua, no dia 5 de abril de 2011. Como parte do acordo da confissão emitido, a sentença foi dada sem a possibilidade de liberdade condicional ou direito de recorrer. Joseph Edward Duncan foi encarcerado na penitenciária de Terre Haute, no estado de Indiana. Ele morreu em 28 de março de 2021, com câncer no cérebro, aos 58 anos de idade. Shasta Groen, que em 2021 completou 20 anos de idade, emitiu uma carta pública em relação à morte de Joseph. Segundo o jornal britânico Daily Mail, esse foi o comunicado emitido por Shasta. Abre aspas. Uma coisa é certa, ele não existe mais. Agora podemos viver nossas vidas sabendo disso. Por muito tempo tenho lutado contra o ódio por aquele homem. Hoje acordei com a sensação de que minha alma finalmente estava livre. Pessoal, esse caso, assim como o caso da família Gonzalez, teve um único integrante da família que saiu com vida. Bom, eu não vou dar spoiler, mas se você ainda não viu o caso da família Gonzalez, eu vou deixar ele aqui no comentário fixado para você ir lá dar uma olhadinha. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um vídeo de quase 1 hora, mas ele tá muito bom. Bom, pessoal, me diz aí nos comentários o que vocês acharam desse caso. E se gostou, não esquece, deixa um like que ajuda muito para mim entender que vocês estão gostando do conteúdo e continuar produzindo conteúdo como estes. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.